Deus é a nossa prioridade. Deus vem antes do café. Queridos, nós estamos começando hoje um programa que nós vamos chamar Antes do Café, amém? Então, o tema da reflexão de hoje que nós queremos trazer para você é que Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu quero ler esse texto aqui para você, querido, e está em 1 Timóteo capítulo 2, os versículos de 3 a 6, diz o seguinte: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, esse testemunho que nós estamos apresentando para você agora, que é aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Agora aqui pesquisando o significado da palavra mediador, diz o seguinte: o mediador ele é um especialista em determinadas técnicas de negociação e comunicação, atua como um terceiro imparcial e é o mais indicado para o trabalho a ser feito, no caso da função de mediador. Então, essa função de mediador é para intermediar e facilitar o diálogo entre as partes envolvidas que estão em desacordo. Muito bem, essas partes seriam o ser humano e Deus, onde o homem, nós precisamos nos achegar a Deus e restabelecer a nossa comunhão com Deus, que foi quebrada através do pecado. Então Jesus é essa ponte, Jesus é essa conexão entre nós e Deus. E a Bíblia diz que Ele é o único mediador, amém? Há um só mediador, Ele é o único mediador. Então, a gente sabendo dessa verdade aqui, a gente não precisa recorrer a outro nome. Agora, interessante é a gente entender que há uma diferença entre esse mediador espiritual, no reino espiritual, que a gente está se referindo a Jesus, e o intercessor, né? Porque nós temos agora em vida pessoas que são intercessores, estão orando, intercedendo a Deus em nosso favor. Então, você sabe que esse mediador espiritual, aquele que é o único que faz essa conexão entre Deus e o homem, o único nome que a gente pode recorrer, né, para receber a ajuda de Deus, é o Senhor Jesus. Porém, nós em vida aqui, nós podemos ter intercessores sim, pessoas que vão se apresentar diante de Deus, interceder e orar e clamar a Deus por nós, tá bom? Então, intercessor é aquele que se coloca entre, ou se coloca na brecha, como a Bíblia fala, né, entre Deus e o homem. Aquele que ora, aquele que suplica a Deus em favor de alguma pessoa, né? Esse aqui é o intercessor, aquilo que nós podemos fazer em vida ainda, tá bom? Orar, interceder. Então, não existe outro nome que possamos recorrer que seja capaz de fazer essa mediação entre nós e Deus no reino espiritual, que seja eficaz, né? Para a gente não ficar perdendo tempo com coisa que não vai ter resultado. Então, há um só nome que é mediador entre nós e Deus no reino espiritual, que é Jesus, amém? Olha o que diz a Bíblia, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muito bem, o único nome realmente é Jesus. E Jesus é capacitado e habilitado para essa função. A gente já encerrando a nossa reflexão, e eu quero ler também esse texto aqui de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: tem princípios poderosos aqui, a gente pode, né, refletir sobre isso aqui, que a gente vai entender melhor por que que Jesus ele é capacitado e habilitado para essa função de mediador. Então, diz o seguinte, Hebreus 4:14 em diante: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão,
porque não temos sumo sacerdote que não se compadeça, ou que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, o sacerdote é aquele que se apresenta diante de Deus para oferecer sacrifício em favor, do ser humano e de outras pessoas. Ele vai oferecer sacrifício para aquela pessoa ser justificada, ser perdoada, ser aceita diante de Deus. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote, o sacrifício que ele ofereceu foi o sacrifício próprio, ele mesmo com a sua vida, com o seu sangue. Então ele penetrou os céus com esse sacrifício, e lá no reino espiritual do Santo dos Santos, ele aspergiu o sangue lá e apresentou o sacrifício diante de Deus em nosso favor. Então ele, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, a Bíblia diz, porém sem pecado, não cometeu erro. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe das nossas limitações, então ele se identifica conosco, amém? Então ele sabe quando nós estamos com necessidade, que nós buscamos a ele, clamamos a ele. Então ele é capacitado e habilitado para essa função de ser mediador entre nós e Deus, amém, querido? Então, já que a gente sabe dessa verdade, portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Querido, você que sofreu alguma perda nesse momento, talvez está com o coração apertado, talvez está para baixo, você precisa de ajuda, você pode recorrer a Jesus para interceder diante de Deus, para intervir diante de Deus, diante do reino espiritual em seu favor, amém? E você que estava afastado dos caminhos do Senhor também, pode se achegar a Jesus, se apegar a Jesus, para receber salvação, receber misericórdia e graça para um momento como esse, em nome de Jesus, amém? Então, somente com a ajuda, com a intermediação e a intervenção do Senhor Jesus, é que nós podemos alcançar o resultado que nós precisamos, Somente Jesus pode intervir de uma maneira eficaz em nosso favor no reino espiritual. E eu quero fazer uma oração por você nesse dia, nessa manhã, para te abençoar, amém? Glória a Deus, Pai, eu oro por cada pessoa que está participando desse programa conosco e está sendo de alguma forma tocado pelo Senhor, ministrado através dessa palavra, Pai. Abençoa teu filho, tua serva, abre o entendimento, gera algo no seu coração para crer com uma fé viva, Senhor, no milagre que o Senhor pode realizar, um toque poderoso do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe, Deus te dê um dia, um final de semana maravilhoso, abençoado na sua presença, em nome de Jesus.